Olá, meus amigos e minhas amigas. O meu nome é Tiago Fernandes e eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou graduando do curso de Direito do Centro Universitário de Itajubá, FEP, e faço parte da equipe do Código Civil Comentado aqui do canal do professor Bruno Creado. Eu estou disponibilizando o meu e-mail, o meu Instagram, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Também gostaria de te pedir para que você me seguisse lá no Instagram, me manda um direct e a gente vai trocando umas ideias. Além do mais, meus amigos, eu gostaria também de pedir para que você se inscrevesse aqui no canal do Professor Bruno Creado, que deixe o seu like, seu comentário e que compartilhe esse vídeo com os seus colegas. Meus amigos, para o comentário de hoje eu estarei utilizando as seguintes doutrinas. O Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, dos doutrinadores Anderson Scheriber, Flávio Tartucci, José Fernando Simão, Marco Aurélio Bezerra de Mello e Mário Luiz Delgado. Também estou utilizando o Código Civil Interpretado do Silvio de Salvo Venosa, a quarta edição. Estou utilizando também o Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência da editora Manoli, que é coordenado pelo ministro César Peluso, 16ª edição. E também o Código Civil Interpretado, organizado por Costa Machado e coordenado por Silmara Juni Chinelato, também com vários autores da editora Manoli, a 15ª edição. Meus amigos, hoje nós iremos comentar sobre o artigo 42 e 43 do Código Civil. Topograficamente, os artigos 42 e 43 eles se encontram no livro 1 das pessoas, no título 2 das pessoas jurídicas, no capítulo 1 das disposições gerais. O título 2, que fala das pessoas jurídicas, começa a partir do artigo 40 do Código Civil. Dessa forma, meus amigos, para um melhor entendimento dessa nossa explanação, eu gostaria de te pedir para que você, caso ainda não tenha feito, que desse uma pausa no nosso vídeo e que voltasse lá no comentário do artigo 40 e 41, aqui mesmo no canal do professor Bruno Creado, para que assim você consiga compreender melhor. Se você não fez, dá uma pausa, volta lá, assista os outros dois vídeos e depois você volta aqui, tudo bem? Bom, espero que tenham gostado. Como você pode ter observado, o artigo 40 trata da classificação das pessoas jurídicas de maneira geral, informando que são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Já no artigo 41, o Código irá tratar de quem são as pessoas jurídicas de direito público interno. Então, agora vamos ver o que diz o artigo 42. E eu gostaria de te pedir que fizesse uma leitura conjunta comigo. Diz assim: são pessoas jurídicas de direito público externo os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Para que possamos compreender melhor a abordagem do artigo 42, que fala sobre as pessoas jurídicas de direito público externo, nós iremos fazer os seguintes tópicos. O primeiro tópico: quem são as pessoas jurídicas de direito público externo? O segundo tópico diz assim: como é a atuação das pessoas jurídicas de direito público externo aqui no nosso território nacional? E o terceiro tópico diz qual é a competência para dirimir litígios quando envolve a pessoa jurídica de direito público externo. Primeiramente eu vou tratar do tópico 1, que é as pessoas jurídicas de direito. Quem são as pessoas jurídicas de direito público externo? Vamos lá? Meus amigos, as pessoas jurídicas de direito público externo, por excelência, são os estados soberanos. Além do mais, regidos pelo direito internacional, são também reconhecidas como pessoas jurídicas de direito público externo as organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, a União Europeia, enfim, nós temos aí várias organizações internacionais. Dessa forma, nós podemos dizer, meus amigos, que todos os estados politicamente organizados, eles são tidos como pessoas jurídicas na esfera internacional. Além do mais, os estados soberanos,
e as organizações internacionais, eles também são tidos como pessoas jurídicas de direito público internacional. Porém, meus amigos, vale nós destacarmos o que diz também o doutrinador Silvio de Salvo Venosa a respeito da Santa Sé. Vamos ver? A Igreja Católica tem personalidade internacional sob a égide da Santa Sé, com representantes diplomáticos nas nações que igualmente enviam seus embaixadores à Santa Sé. Esse tratamento é excepcional, porque é a única igreja assim tratada. Então, meus amigos, a Santa Sé também ela é tida como uma pessoa jurídica de direito público internacional. Tudo bem? Bom, agora como é a atuação das pessoas jurídicas de direito público externo no território nacional brasileiro? Meus amigos, essa atuação ela é regida, limitada, de acordo com o artigo 11 da LINDB, e nos seus parágrafos 1º ao parágrafo 3º. Vamos ler junto para ver o que diz? Artigo 11 da LINDB diz assim: as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Parágrafo 1º diz assim: não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimento antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitas à lei brasileira. Então, o primeiro ponto é a aprovação do governo brasileiro e estarem sujeitos à lei brasileira. O parágrafo 2º diz assim: os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou susceptíveis de desapropriação. E, no parágrafo 3º, diz assim: os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Agora, meus amigos, qual que é a competência para dirimir litígios? Com relação a qual órgão jurisdicional é competente para julgar os litígios, deve-se atentar para os agentes envolvidos. Vamos ver? Quando os agentes envolvidos é a União, os Estados e o Distrito Federal ou território. Em se tratando de litígio, meus amigos, entre personalidade jurídica de direito externo com a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal ou território, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que diz aqui o artigo 102? Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Inciso 1º diz assim: processar e julgar originalmente, letra E, o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Então, meus amigos, em se tratando aqui da letra E, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Já quando o litígio for contra um município ou uma pessoa domiciliada ou residente no país, segundo o artigo 109, inciso 3º da Constituição, a competência é da Justiça Federal, com recurso ordinário para o Tribunal de Justiça, de acordo com o artigo 105, inciso 2º, letra C, também da Constituição. Vamos ler os dois? O artigo 109 diz assim: aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 2º, as causas entre Estado, estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país, certo? Agora, o 105 diz assim: compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 2º, julgar em recurso ordinário, letra C, as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Dessa forma, meus amigos, nós concluímos a análise
certo? Do artigo 42 do Código Civil. Vamos passar agora para a análise do artigo 43. Vamos fazer uma leitura conjunta do artigo 43 e depois nós vamos dividir ele em duas partes e comentar cada uma dessas partes. Tudo bem? Então vamos lá. O artigo 43 diz assim: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiro, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Bom, a parte que está riscada é a parte que nós iremos analisar primeiro, tá bom? Que está grifada, né? E depois a outra parte nós vamos ver depois, tudo bem? Meus amigos, o artigo 43 do Código Civil, ele é decorrente do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Nesse sentido, há um reconhecimento do ordenamento jurídico brasileiro de que a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público independe de culpa, bastando que a atuação do agente público no exercício de sua função tenha causado danos à vítima que poderá ser indenizada devido ao dano sofrido. Essa responsabilidade pública é fundada na teoria do risco administrativo, pelo qual informa que, vamos ler junto? A vítima fica dispensada da prova de culpa da administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. Meus amigos, segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, para se aplicar a regra da responsabilidade objetiva, devem-se preencher alguns requisitos. Vamos ver esses requisitos quais são? Está listado aqui no slide. O primeiro requisito é que se trate de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. O segundo ponto é que a entidade preste serviço público, ficando excluídas as entidades da administração de natureza privada. O terceiro é que haja um dano causado a terceiro em decorrência da prestação de serviço público. O quarto é que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, sejam agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a administração, sem interessar o título sobre o qual prestam o serviço. E o quinto é que o agente, ao causar o dano, haja nessa qualidade. Existe uma diversidade de tratamento que ela pode ser verificada no tocante à responsabilidade, visto que, enquanto a responsabilidade do Estado é objetiva, na parte 2 nós verificamos que a do servidor público ela é subjetiva. Vamos ler junto aqui? Está grifado aí. Ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Isso é verificado pois o dispositivo expressamente, meus amigos, informa sobre a possibilidade de o Estado exercer o direito de regresso contra o agente público causador do dano, pelo qual deverá estar condicionada a demonstração por parte do Estado de que o agente ele agiu com culpa, certo? Então, por isso que nós temos aqui uma diversidade de tratamento relacionada ao Estado e ao agente, tá bom? Nesse sentido, meus amigos, decidiu o Supremo Tribunal Federal em 2019 a controvérsia ligada ao regime de responsabilidade civil do Estado, acerca da legitimidade passiva do agente causador do dano, aprovando a seguinte tese no recurso extraordinário. Vamos ler junto? A teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal,
A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, né? Supremo Tribunal Federal, né? Está aí certinho o recurso que é. Tudo bem? Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, seja pelo e-mail, seja pelo Instagram. E não se esqueça, meus amigos, de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal do Professor Bruno Criado, deixe o seu comentário, tudo bem? E compartilhe esse vídeo com seus colegas. Olha, além do Código Civil comentado aqui no canal do Professor Bruno Criado, existem outros diversos conteúdo jurídico de altíssima qualidade. É a Constituição comentada, o Código Penal comentado, a CLT, enfim, tem um vasto conteúdo jurídico de qualidade aqui para você. Então se inscreve no canal e um forte abraço, até o próximo comentário.